Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Hoje nós não vamos de vídeo curto, não. Hoje nós vamos de vídeo longo. Hoje o vídeo é mais detalhado. Nós vamos estar falando sobre a colocação do forro de pinos, a preparação dele com o Stein, né? Como eu disse num outro vídeo, eu optei pelo Stein branco, né? Eu não quero deixar o teto na cor natural da madeira, eu prefiro deixar ela mais branca. Dessa forma, vai clarear mais os cômodos, né? E além de ser um material lavável, né? Então vai dar para passar um pano úmido, alguma coisa assim. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo depois da vinheta. Bom, outra fase agora começar a preparar essa madeira, que é o forro de pinos, para estar colocando ela já naquela parte de trás ali, aonde eu acabei colocando aquele madeiramento no teto. Então a ideia agora é dar uma lixada em todas elas, principalmente nessa parte de encaixe, tanto aqui quanto do lado de cá, né? Para que entre com facilidade na hora de estar encaixando lá em cima. Então minha ideia é dar uma lixada, dar pelo menos uma demão do Stein, né? Eu vou utilizar aquele Osmocolor da Montana, o branco, e aí eu vou estar aplicando ele, e depois eu vou fixar, e a outra parte que vai ficar exposta mesmo, eu pinto no lugar umas 2 ou 3 demãos, de acordo com a necessidade. Aqui está a madeira lixada, então essa é a parte de trás. Eu apenas dei uma quebrada de lixa nela, né? Não há necessidade de um acabamento, né, bem lisinho, apenas tirei as farpas, né, da serra. Então eu lixei ela toda. Agora a outra do outro lado, que vai ficar exposta, essa sim, essa eu dei uma lixada para poder deixar ela, né, bem lisinha, preparar ela mesmo para ir lá. Tanto nessa parte eu lixei bem, quanto nessa parte, ó. Dentro dessa cavidade aqui onde vai o encaixe, eu dei uma lixadinha a mais, e aqui eu procurei tirar um pouco o canto para ela poder ficar melhor na hora de encaixar. Agora eu vou virar uma a uma e voltar aplicando, né, o Stein branco na parte que vai ficar para dentro, mas com o intuito de proteger, como ele, pelo que o rótulo e outras pessoas falaram, ele protege contra a parte de cupim, essas coisas. Então uma demão é o suficiente nessa parte. Então vamos dar continuidade aqui. Bom, como está lá nas instruções na lata, ele pede para quebrar, né, na lixa ou deixar bem lisinho. Nesse caso só estou quebrando porque é a parte do fundo. Não precisa diluir nada, né? O produto já está diluído na proporção. Basta mexer bem, porque quando você abre a lata, praticamente está tudo no fundo. Você vai ver uma cor marrom clara em cima, café com leite, né? Aí conforme você vai misturando, ele vai ficando branco. Aí você coloca numa pequena vasilhame, e aí você tem que vir com o pincel no sentido da veia, né? Então no caso aqui, ó, é nesse sentido aqui que eu pintei.
Então, ele dá um ligeiro brilho no início, mas pelo que eu vi em alguns tutoriais, ele não é como verniz. O verniz cria uma película superficial, depois você precisa lixar e aplicar novamente. Esse daqui não, ele é impregnante. Então ele vai penetrar na madeira e vai ficar um tom um pouquinho fosco. Mas aqui já está duas telas pintadas e agora eu vou dar continuidade. As madeiras já estão com a demão, né? Então aqui está uma parte delas. Aqui embaixo tem mais duas. E aqui estão mais algumas. Então o resultado é esse aqui. Aparentemente o produto impregnou, dá a impressão dele ser uma espécie de um látex, uma cola. E ela gruda na mão, mas é bom. Então eu aqui em cima a gente tem dali até aqui 2,10 metros aproximadamente. Então serão usadas 21 peças, né? Mas no momento eu fiz só 11, porque a minha ideia é fazer dessa metade para cá e aqui também, fazer essa metade do lado de cá. Mas por que eu vou fazer isso? Porque aqui, ó, a ideia aqui próximo dessa luminária, antes dessa coluna, é colocar o climatizador. Então eu não posso ir até lá com o material, porque como ela é de encaixe, né? E de encaixe fica difícil para mim depois remover. Então a ideia, enquanto não chega o climatizador, eu for fazer o lado de cá, né? De fora a fora não, até onde termina ali a parte que eu consegui até agora impermeabilizar, que são os 2/4. Então metade eu já vou deixar o forro pronto. Ali na frente eu vou fazer o forro praticamente inteiro, mas esse pedaço aqui eu vou deixar ele sem colocar, porque assim que chegar o climatizador, eu não tenho previsão ainda, porque eu nem comprei ele ainda, mas é instalá-lo aqui e depois puxar essa fiação dele até aqui, ó. Aqui vai vir uma parede, que é a divisória de um quarto com o outro, e eu vou descer aqui para ir com ele até lá embaixo, no compartimento de baixo. Então, por conta disso, eu tenho que evitar de colocar o teto nesse pedaço. Então eu vou colocar da metade para cá, mas aqui no quarto de solteiro eu vou colocar ele de fora a fora, porque o outro climatizador vai quase um pouquinho para lá da onde termina o quarto solteiro. Então ele vai pegar a parte da cozinha lá, né? Então, por enquanto é isso aqui. Hoje eu já vou estar dando uma parada, né? Também já é 8 horas da noite. Eu aproveito esse horário da noite para ir adiantar um pouquinho. E amanhã a ideia é vir colocando essa outra parte aqui. Mas aí vocês acompanham comigo a colocação do forro nessa lateral. Então é isso. O produto que eu estou usando é esse aqui, ó. Não quero fazer propaganda de ninguém, mas esse foi a indicação que muita gente fez no YouTube. Então é um stain, né? Só que ele é branco. E a marca dele é Montana. Então é isso. Ok?
Então amanhã a gente continua esse vídeo aqui. Depois de ter dado uma demão do Stein, né, na parte de trás da madeira, então agora eu comecei a colocá-las no lugar, ó. Coloquei a lã de vidro, então aqui está a primeira camada de isolante, que são as caixinhas de Tetra Pak, e depois por cima a lã de vidro, para dar um isolamento termoacústico muito bom. E aí eu fui colocando. A ideia aqui, ó, é aprofundar o parafuso, ele está para dentro. Depois eu vou dar uma massinha aqui em cima, como eu vou pintar de branco, aí não vai ficar aparecendo nada. Então até aqui eu já consegui fazer. Então essa é a parte do quarto. Então o quarto vem até aqui, ó. Aqui vem a parede do quarto. Então daqui para lá eu já comecei a fazer a colocação do ripamento. E aí eu vou dando continuidade aí, mostrando para vocês como é que tá ficando. Lembrando que primeiro eu vou fazer esse lado aqui. Esse lado eu vou deixar para depois, porque eu preciso colocar um aparelho aqui. Então ele deve vir aqui, onde eu coloquei essa marca. Então ele deve ficar nesse pedaço aqui. Pelas medidas que eu vi, ele tem em torno de 25 por 27 ou 29 por 45, o furo dele, né, do climatizador. Então ele vai aí. Então eu já estou demarcando para mim não me perder onde é que está a viga, porque eu vou ter que cortar do lado dela, né. E os parafusos eu coloquei de fixação, só para poder, né, ir aprofundando ele, para fixar legal, e depois eu vou dar uma massinha. Então vamos continuar aí a obra. E eu vou mostrando para vocês aos poucos como é que tá ficando. Mais uma etapa, né? Então agora já tem 10 placas colocadas, praticamente quase fechado esse lado. Aqui acredito que vai mais 2, e aí depois já começa o detalhe da curvatura para começar a descer. Então é assim que está ficando. Aqui está a outra parte agora que eu comecei a lixar. Fazer o mesmo processo que eu fiz na primeira. Dar uma demão do Stein na parte de trás. Esperar secar e depois dar continuidade. A ideia é vir para cá e fazer essa outra metade também do lado de cá. Aí depois, a hora que eu colocar o climatizador, eu vou fechando esse lado aqui. Então vamos adiantando o que dá para adiantar, né? Agora o teto já está tomando forma. Consegui fechar um pouquinho mais da metade, ó. Veio até aqui. Agora é a parede que sobe, né? Então essa parte aqui é do quarto do fundo. Aquela metade ali eu preciso colocar o climatizador para depois fechar ela. Aqui é onde vai vir essa emenda, é a parede que divide um do outro. E aqui eu dei continuidade. Olha, falta 2 peças para terminar esse lado aqui de cima, para ficar igual ao outro. E esse é a visão que a gente tem dos 2 quartos. Faltando agora material para mim vir para esse lado de cá. Bom, mais uma adiantada nesse quarto do meio. Mais algumas peças colocadas, ó.
Então falta agora só um pouco para terminar esse canto e um pouco para terminar aquele canto lá. Mas eu já apliquei uma mão de Stein branco aqui nesse teto, né? Então já clareou um pouquinho. Já dá para notar a diferença. Aqui ele não está com o Stein e ali ele se encontra com o Stein. Eu já dei mais um pouquinho, eu consigo terminar esse teto aqui. Gostou? Deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e você vai receber outros vídeos como esse ou até melhor do que esse. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo como trabalhar aqui no YouTube e procurar colocar alguns vídeos um pouco melhor para vocês. Bom, o assunto de hoje, como vocês viram, foi a colocação de parte do teto, né, do forro de pinos. Parte porque eu deixei um lado, né, no quarto de casal ainda sem fazer, porque eu preciso colocar ali um climatizador. E aí eu vou deixar a tubulação, né, para passar. Então eu precisaria deixar ainda sem o forro. Assim que eu colocar o climatizador, eu termino de colocar a forração ali. Como também no outro quarto. Acabou o material, eu tenho que encomendar mais para mim terminar, mas prometo que depois eu faço um outro tour mostrando para vocês os dois tetos prontos. Obrigado e até o próximo.